Oi, meu bom! Sejam bem-vindos para a quarta e última parte da história da Elizabeth Bathory. Aí eu fico cada vez mais feliz que eu tô conseguindo falar o nome dela. Aí no fim das contas tá errado. É bem a minha cara. Enfim, oi! Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer a quarta parte, que rendeu bastante essa história, rendeu rendeu bastante parte e chegou ao fim. Tudo que é bom dura pouco. Ou dura muito, no caso desses meus vídeos, né? Mas enfim, estou aqui com meu roupão de guerra, né? Porque tá frio. Pra terminar de contar a história pra vocês. E eu parei na parte em que ela cria, né, funda uma escola para poder ensinar as jovens aí a viver na sociedade. E daí começa toda a confusão. E eu acho que eu também já comecei aqui com o brilhinho ficar fazendo assim, ó. Aí ele fica assim pra vocês. Vocês entendem? Será que a luz tá boa agora? Ficou bom? Enfim, provavelmente eu espero que não. Tá tendo uma obra aqui na minha rua, então vai ter barulho. Eu espero que não tenha muito, mas aí a gente vai vendo conforme o vídeo. Bom, gente, depois que ela criou essa escola, aconteceu algo terrível. Os pais, como ele estava agora mexendo com nobres, os pais não iam deixar as meninas a vendaval. E aí, gente, a moto. Os pais foram reclamar com a Elizabeth, questionar sobre as filhas dela. E a Elizabeth, né, quando foi colocada contra a parede, ela disse que uma das meninas, gente, olha que absurdo, ela disse que uma das meninas, né, tinha inveja das outras por sua beleza e por ser bonita, pegou uma faca e matou todas as meninas da casa. Sim, matou todas. Uma menina em específico matou todas as meninas da casa. E aí, gente, a essa altura, ninguém mais engolia as histórias da Elizabeth, né? Ninguém mais todas as desculpas que ela dava, ninguém mais acreditava. Falava, não é possível. Porque assim, na cidade, as meninas apareciam machucadas, elas apareciam todas com mão cortada, com mão queimada, com o rosto machucado, o corpo machucado. Perto da carruagem da Elizabeth, ela tinha meninas todas feridas, cabisbaixa, e então ninguém mais acreditava no que ela falava. E depois dela ter falado que uma menina pegou a faca e matou todas da escola, ela matou todas, por isso que todas tinham morrido. Ela já não estava mais conseguindo dar desculpa, assim, de tão bizarro que já estava. E foi o estopim. Alguém usa essa palavra ainda, estopim? Eu uso. Foi o ápice, o estopim. Vou usar porque é chique. Estopim. Foi o estopim pra que... Eu falei muito estopim. Gente, perdão por isso. Mas acho que agora tá barulho demais, né? Peraí. Não sei se está melhor. Eu tentei abafar um pouquinho o barulho. Espero que esteja um pouco melhor. Gente, com todos esses acontecimentos, né? A menina que matou todas as outras e depois se matou, né? A história conta também que a Elizabeth contou que a menina teve inveja e matou todas e depois se matou. Depois de tudo isso, o rei ordenou que fosse feita uma investigação sobre Elizabeth. A casa começa a cair para ela a partir de agora, porque a bonita não sabia mais inventar histórias. Então ela cagou na mandioca. Nossa, que palavra chique, bonita, Vitória. Caramba. Enfim, e aí então o rei manda o seu palatino atrás para poder investigar a Elizabeth. É muito antigo, gente, então as palavras realmente são bem, tipo assim, arcaicas de se ouvir, sabe? E o nome dele, eu vou ler, né, como vocês sabem, é George Tuzou. Vai aparecer aqui também, porque eu sou muito a favor da liberdade de expressão e de fala. Então, vocês têm que experimentar vocês mesmos a falar, tá? Mais fácil. Então, esse George... Obrigada, moto. Obrigada. A moto pronunciou pra gente. Vocês entenderam? Que bom. Esse George, ele era muito amigo do marido da Elizabeth, lembra?
aquele que é ruinzinho lá. Então, ele é muito amigo dele. Era, né? Morreu. Ele era muito amigo dele. E tão amigo que no seu leito de morte, o marido da Elizabeth pede pro George cuidar da sua esposa. Pobre, coitada. Cuidar dela enquanto ele não voltava. É ótimo. Enquanto não. Quando ele morresse. Ele pediu para que o amigo cuidasse da Elizabeth. O que ficou muito difícil, porque ele é um palatino do rei, então ele tem que obedecer o seu rei. E ele, infelizmente, vai ter que investigar quem ele tinha que cuidar. E aí começa toda a queda, né, da Elizabeth, porque a bichinha vai ter que dar a cabeça na bandeja. Gente, a história da Elizabeth teve muitos furos. Então, o George, né, tem que sempre ler o nome dele, ainda com certeza eu tô pronunciando errado. Ele começou a perguntar para as pessoas, e muitas pessoas confirmaram que ouviam gritos, que a casa dela era cheia de mancha de sangue, que coisas estranhas aconteciam aos redores da casa dela e que ela era muito estranha, e começaram a relatar tudo aquilo que ouviam durante anos. E essas pessoas estimaram que foram mortas entre 175 pessoas a 200 pessoas, a 200 meninas que ela chegou a matar. Diante de tudo isso, George, então, por ter feito uma promessa ao seu amigo no leito de morte em cuidar da Elizabeth, ele, em respeito, mesmo servindo o rei, teve essa preocupação. Pobre George, tolo. Em ajudar a Elizabeth. Ele ligou para os familiares da Elizabeth, para os filhos dela, que não fala muito na história, né? Mas eles estão vivos, elas não acabou com a vida deles. Ele ligou e perguntou o que ele devia fazer, se aconselhou. E aí, então, a família da Elizabeth disse, olha, você pode até... você tem que nos prometer que vocês não vão levar a Elizabeth a julgamento. Porque eles não queriam esse escândalo na família, né? Esse condessa é condenada. Enfim, ele falou, você pode até trancafiá-la, mas não pode levar ela a julgamento. E aí foi um pedido, né, que a família fez para não levar a Elizabeth a julgamento. Os filhos da Elizabeth, eles acreditavam muito que ela era inocente. Ai, meu Deus, aqueles que são cegos, né? E aí, então, o George, ele não podia condenar uma mulher de alto escalão sem ter mesmo certeza, sem comprovar que aquilo era real. Então, ele convidou o rei para ir jantar em um dos castelos da Elizabeth. Ela os recebeu. Elas o recebeu muito bem. Por mais que estivesse nervosa e aparentava nervosismo, ela os recebeu muito bem. Porém, ela preparou um bolo cinzento. Gente, não faço ideia do que é esse bolo. A história também não fala. Mas ela preparou um bolo cinzento e serviu a eles. Ela preparou junto com a Majorova. Ai, senhor, eu vou pegar a próxima história brasileira pra falar os nomes brasileiros, porque não tá dando certo. Majorova, sabe aquela que eu já contei, a bruxa feiticeira? Obrigada, hein? Que bacana. Obrigada. Entendi. Tá bom. Vou usar sua opinião. Obrigada. Avião aqui, gente, que deu uma opinião. Essa era a bruxa da floresta que ela se aliou quando a amiga dela morreu. Lembram? Sim, com certeza eu lembro, né? Sim. Então, elas duas prepararam esse bolo cinzento. Ai, gente, não é possível os barulhos dessa rua, não é possível. Eu vou começar a gritar aqui. Vou falar bem mais alto, que aí a minha voz fica mais alta do que o barulho da rua. E vocês, com certeza, surdo, porque eu falo muito alto. Enfim, gente, elas duas prepararam esse bolo pra poder... E serviram pros dois, e eles começaram a passar mal. E saíram de lá correndo, tipo, certos de que tinham sido envenenados. E aí, então, em dezembro, a Elizabeth... A Elizabeth é ótima. Depois de toda essa catástrofe de jantar, na véspera de Ano Novo, né, de 1610, a Elizabeth, junto com a Majorova,
Eu nunca vou me acostumar com esse nome. Junto com ela, começaram a fazer um feitiço de proteção pra Elizabeth. A Elizabeth já tava muito paranoica de que ia ser presa, de que ia ser pega, de que ia acabar com a raça dela. E aí ela junto com ela, elas duas começaram a fazer um feitiço de proteção. E elas clamavam, ó, Nos ajudem, ó céus, proteja a Majorova clamava, né? Proteja Elizabeth. E nisso, elas também clamavam para que todos que tentassem pegar ela ou machucar ela morressem, fossem mortos, fossem destruídos. O rei, o George. E nisso, o George estava escondido na floresta, né? Porque ele estava tentando pegar ela em flagrante, fazendo alguma coisa. Então ele se escondeu na floresta e ele ouviu tudo isso que ela disse. E aí, depois que a Elizabeth e a Majorova pararam e entraram para dentro do castelo, o George, junto com mais alguns homens que ele levou e estavam escondidos, entraram no castelo para poder investigar. E logo de cara, os homens do George tropeçaram em um corpo que estava no castelo e logo em seguida um outro corpo que estava agonizando para morrer. E aí então eles começaram a ouvir gritos. Ai, meu Deus do céu. Eles começaram a ouvir gritos, né? E encontraram uma câmera onde os torturadores ainda estavam torturando as garotas. E aí, então, eles pegaram... a história conta também que o George não viu a condessa, a Elizabeth, de fato, no ato. Mas tudo aquilo que estava acontecendo era o estopim para poder... ele poder prendê-la, né? E aí, então, eles vão atrás da Elizabeth, pega aquela safada e começa a caminhar pelo castelo para poder procurar mais pessoas, e ela continua gritando em alto bom som que ela é inocente, que as coisas que aconteceram ali foram os empregados que fizeram, que aquilo ali é tudo uma loucura, mas nada disso adianta, gente. Ela foi pega, né? A casa dela acabou, a casinha caiu. E aí, então... o George pega ela e prende ela numa masmorra. Sim, uma masmorra onde poucas horas atrás, ou poucos segundos atrás, tinham corpos das meninas que elas tinham machucado. E ela foi presa nessa masmorra. Depois que a casinha caiu, mais de 300 pessoas testemunharam contra Elizabeth, contando as horroridades que ela tinha feito. Mas não, incluindo os seus cúmplices, né? A galera do esquadrão lá, eles testemunharam contra a Elizabeth pra ferrar mais com a vida dela. E aí, abre aspas, o que eles falaram. Milady batia nas garotas e as torturavam tanto que ficava coberta de sangue. Disse Iolana Jó. Lembram delas? Dela. Ela era uma das cúmplices. Caminhão? Falta passar o que aqui? Só me avisa. Vai passar um tanque, um trator? Porque eu não tô entendendo. O que falta mais passar aqui, gente? Não tá dando certo. Fecha aspas. A Iolana, a Jó, disse isso. E o Fixco, que eu já mostrei o nome pra vocês, ele disse o seguinte. Abre aspas. Elas eram levadas para ser torturadas até 10 vezes em um dia, como ovelhas. Fecha aspas. Então, assim, eles torturaram contra ela e ninguém ao certo sabe quantas meninas ela matou. Algumas pessoas do esquadrão falam que ela matou entre 30 e 50. Outras pessoas falam que afirmam, né, que ela matou 175. E uma jovem disse ao rei que ela tinha matado mais de 600, que ela tinha matado exatos 650 garotas. E que ela tinha todos esses nomes anotados. Tem noção disso? 650 garotas. Essa mulher era boa? Será que ela era boa? Será que ela tinha alma? Que ela tinha coração? Porque eu já não acredito nisso. A própria galera do esquadrão se virou contra ela. E a menina disse que ela tinha 650 garotas. Tinha matado 650... Quem na história matou 650 garotas? Não é possível. Bom... depois de tudo isso, né, a Jó, né, a Dorca e o Fixco, eles foram condenados à pena de morte, né,
por todas as atrocidades que eles fizeram. E a Kathleen, que era mais boazinha, lembra que eu falei que ela até apanhou por dar comida aos torturados? Então, ela foi lançada, né, em uma cela de prisão e foi jogada lá. E a Elizabeth, como combinado, ela não teve pena de morte, foi lançada, ela ficou presa, foi lançada, é ótimo. Ela ficou presa em um dos seus castelos, né, numa masmorra de um dos seus castelos, encharcado de sangue, surreal. E aí, quando as pessoas, né, os padres iam lá e para poder ver a tristeza dela, ela não mostrava nenhum remorso. E ela continuava dizendo que a família dela, que era super poderosa, ia tirar ela daquele lugar e que os verdadeiros culpados, na verdade, eram seus cúmplices, né? A Dorca, a Jo, o Fixcor, a Kathleen, eles eram os verdadeiros culpados de tudo que estava acontecendo e ela era inocente. Bom, gente, esse foi o fim da Elizabeth, né? Ela odiava o George, mas por ele ter colocado ela na cadeia, e ela tentava argumentar e pedir para os parentes tirá-la daquela masmorra, mas ela não conseguiu e ela morreu dentro daquela masmorra. E depois de tudo isso, hoje em dia, né, estudiosos, os séculos se passaram e os estudiosos começaram a questionar se realmente a Elizabeth era culpada, se realmente ela tinha feito tudo aquilo, e começaram a questionar como tudo foi feito. Eles alegaram que o George e o rei estavam tentando eliminar um adversário político, porque, como eu falei, Elizabeth e o marido, quando estava vivo, eles emprestaram dinheiro, eles tinham dinheiro, eles eram muito poderosos, então eles começaram a questionar se isso não foi eliminar um político em potencial bem poderoso, né? Naquela época, a briga por poder era muito, muito forte. E aí esses estudiosos começam a questionar se ela realmente era culpada, que o julgamento, que não ter um julgamento foi muito errado para tudo que aconteceu, e que os testemunhos dos seus cúmplices, né, do esquadrão, também não deveria ser levado em conta, porque antes de morrer, antes de serem mortos ou de passar, que nem a Kathleen, muito tempo presa, eles foram torturados, né? E depois foram mortos. Por tudo que eles fizeram, eles foram torturados. Então, eles não deveriam levar em conta esses testemunhos de pessoas torturadas, porque na hora da tortura você fala o que você quiser. Enfim, gente, existe muita teoria sobre ela ser inocente ou culpada, porque devido a tudo que aconteceu e a forma como ela foi tratada e como o caso dela foi levado, as pessoas dizem que ela é inocente e outras pessoas dizem que ela é culpada. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Ela é inocente ou culpada? Depois de toda essa história, o que você acha? A história ficou muito famosa e ela ganhou ganhou música, né? Trechos, ela foi inspiração para filmes e livros, enfim. A história ficou muito famosa da Condessa, mas e até hoje as pessoas se perguntam se ela é inocente ou culpada. O que você acha? É isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham muito gostado dessa primeira história. Pretendo trazer mais histórias aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e espalha para todo mundo, para que as pessoas também opinem. Eu adoro opiniões e debates saudáveis sobre essas coisas, então eu espero que vocês tenham... Eu já falei isso, né? Espero que vocês compartilhem com outras pessoas para que a gente venha ter esse debate saudável sobre ser inocente, ser culpada. Se inscreve no canal, ativa os sininhos e curte o vídeo. E até a próxima. Tchau!